Antes de começar, eu preciso te contar uma coisa. Hoje eu não estou aqui como médica, estou aqui como mulher. Esse podcast nasceu de uma pergunta que eu mesma me fiz na frente do espelho. Isso que eu vejo é quem eu realmente sou? Não o reflexo da idade, não o reflexo do cansaço, mas eu. A mulher que escolheu cada passo que a trouxe até aqui. Março é o mês em que a gente celebra as mulheres. Mas eu quero ir além da celebração. Quero que a gente fale do que ninguém fala das escolhas, das dores, das viradas. Hoje eu recebo uma mulher que eu admiro, não pelo currículo, mas pelo que ela construiu, com as mãos e com a intenção. Marcela, seja bem-vinda ao Diante do Espelho. Obrigada, muito honrada de estar aqui com você hoje. Marcela, fala um pouquinho para mim. Você é mulher, você é esposa, você é profissional de sucesso e você é mãe. Como que você se divide entre tantos papéis? É uma pergunta que eu recebo sempre, inclusive, né? Eu brinco que a gente passa a impressão nas redes sociais de uma coisa que a gente não é. Porque apesar de trabalhar com marketing humanizado, tentar humanizar ao máximo, as pessoas têm uma falsa impressão. Elas acham que eu dou conta de tudo. E a grande verdade é que eu não dou. A gente não dá conta de tantos papéis. Hoje em dia, a mulher é muito cobrada. O que você faz, Marcela, então? Gente, eu terceirizo. Não dá para querer assumir, eu dou conta de tudo. Eu não sou Mulher Maravilha e nem quero ser, nem pretendo ser. Então, o que a gente tem que fazer? Entender todos os papéis aos quais somos responsáveis e designar pessoas que nos ajudam. E ajudar a equilibrar os pratinhos. É por aí, exatamente. E você falou uma coisa muito interessante hoje, até arrepiei, ó. Estamos interligadas. Hoje de manhã eu estava em um outro compromisso e aí foi me feita uma pergunta. Marcela, se você estivesse na frente do espelho e aparecesse uma outra Marcela, o que você diria para ela? Ó, arrepiei. Eu fiquei muito emocionada. E eu falei assim, o que você perguntaria para ela? E aí não me veio pergunta nenhuma. Eu falei, gente, por quê? Aí caiu a ficha assim, eu falei, eu me abraçaria. E eu falaria para mim mesma, tá no caminho certo. Que bom que você chegou até aqui. Esse é o caminho. Continua por aí. E eu acho que o melhor da mulher nesse mês, né, que estamos, é a gente ter essa certeza, essa tranquilidade, essa leveza de saber que a gente erra, que não conseguimos equilibrar todos os pratos perfeitamente, mas que estamos dando o nosso melhor. Em cada tarefa. Isso. Né? É o que eu sempre penso também, porque a gente gosta do que faz, né? A gente gosta de ser mãe, gosta de ser esposa, gosta de ser profissional, né? Se dedica tanto ao profissional, mas também a gente é mulher, Exatamente. né? Existe a nossa vida ali sem ser nada disso. E como é para você saber que você inspira as mulheres, né? Com todos esses seus papéis, você é uma mulher que inspira, mas inspira de uma forma de ser real. Eu sempre fui essa, Marcela, assim, meu pai fala que eu sou muito intensa. Eu não dou conta nem de transparecer o que eu não estou sentindo, quem eu sou de verdade. E então eu acho que a inspiração vem daí. Porque ninguém quer ser de mentira, né? Voltando às redes sociais, ela passa uma sensação de distância, né? De perfeições, aí entrando até no mundo que você entende, que é o da pele, né? Então, assim, de mulheres perfeitas, de uma beleza inalcançável. Só que a gente está num momento de mundo mesmo que as verdadeiras mulheres, que somos todas nós, a gente está cansado disso. A gente não quer correr atrás de uma perfeição inalcançável. A gente quer ser gente, né? Conseguindo fazer o melhor, sendo o mais bonita possível para cada uma, né? E até te devolvo a pergunta, então, me conta um pouquinho disso, como lidar com isso no seu consultório, porque realmente, assim, nós somos mulheres e a gente quer uma estética, a gente procura, a gente quer estar mais bonita, mas hoje tem essa questão da naturalidade também, então, os exageros, né, que bom que as pessoas pararam de querer os exageros, né, fala um pouquinho pra gente. Eu acho que isso depende muito do perfil de cada profissional e de cada paciente, então, eu acredito nisso, eu acho que nós precisamos ser reais. Né? Não é a mulher que tem 50 que quer parecer que tem 30. Vamos achar uma beleza ideal para dos 50? Né? E ela existe. Então, é muito mais bonito quando você é real. Né? Olhar e falar, Marcela, você tem 40 anos, mas você está tão bem.
né? E você se divide entre tantos papéis, você não é uma pessoa que fica só focada no seu corpo, no seu rosto e em estética, né? Porque a beleza vem de dentro, né? É isso. Então, assim, para mim isso é o melhor. É ser forte e tentar exercer todos os papéis da melhor forma possível. E tentar não sentir culpa, né? Porque eu falo que mãe já nasce sentindo culpa. E eu fico assim também. Eu quero até ouvir de você como que você faz, porque eu adoro o que eu faço, mas fica parecendo que eu tô sempre faltando alguma coisa em casa, sempre podendo ter um pouquinho mais de atenção com o marido, com os filhos, né? E eu sempre fico por último. Eu falo às vezes para as meninas assim, nossa, para mim tomar um café no meio da tarde é uma coisa impossível. Eu atendo as pacientes de outra cidade, eu falo assim para elas, o que vocês vão fazer hoje? Vocês vão almoçar onde? Aí eu dou dica, não, vai nesse restaurante, vai naquele, nessa loja, porque para mim, assim, eu trabalho tanto, né? Tem tantas funções que eu fico esquecida. E eu acho que eu acredito que isso é uma das coisas das mulheres multifunções, né? E como que você faz na sua vida, Marcela? Me conta. Tá, não, com certeza, todas nós mulheres, por inúmeras vezes, esquecemos de olhar para a gente mesmo. Isso é fato, e eu falo que tem que ser uma vigília constante. Então, não vou mentir que também, várias vezes, eu me pego pensando, gente, mas estou fazendo tudo para todo mundo, estou trabalhando muito, cuidando do marido, dos filhos, e isso que eu gostaria para mim. Às vezes a gente deixa de comprar uma coisa porque a gente, né, ou falta de tempo, ou por querer economizar para os filhos também. Então, eu venho com essa vigília, realmente. Então, assim, já melhorei muito e continuo me vigiando. E esse ano eu coloquei como meta, em primeiro lugar, eu. E não estou tendo vergonha de falar isso, porque antes eu tinha até vergonha. Tipo, se qualquer pessoa me perguntasse o que é mais importante na sua vida hoje? Filhos, família, né? Às vezes até lembra de trabalho, não lembra da gente. Então, hoje eu estou tranquila, leve e decidida de que sou eu quem tem que estar em primeiro lugar. Mas eu vou te contar o porquê. Tudo tem um porquê, né? O ano passado, eu tive assim, um princípio de burnout. Eu tive um estresse muito grande. E aí tudo desandou. Lá em casa desandou. Com o marido desandou. Até no trabalho, algumas coisas desandam mesmo. Apesar de eu ser super workaholic também, como você. E aí foi quando caiu minha ficha. Eu falei, gente, se eu não estiver bem, nada vai estar bem. Não adianta. E não é bem só fisicamente, com um corpo bom, porque isso eu também estou correndo atrás. Estou buscando emagrecer um pouquinho, ficar mais saudável. Já estou com um pezinho lá daqui a pouco. Aquele negocinho chega, a menopausa, né? Mas é o se cuidar de dentro também. É a espiritualidade, é o mental. Porque eu até fiquei muito mais cansada mentalmente e emocionalmente do que o próprio físico mesmo. Então, assim, fisicamente, para quem eu conto, falo, nossa, ano passado você estava super bem, circulou em vários eventos, estava ali nas redes sociais, no trabalho, mas eu não estava bem aqui dentro. Sobrecarga, né, Estava Marcela? com sobrecarga. Então, hoje, assim, esse ano, né, na verdade, o ano passado vem num processo, e esse ano eu coloquei como meta, primeira coisa da minha meta, primeiro objetivo, é eu estar bem. Tanto emocionalmente, quanto fisicamente, quanto espiritualmente. Sem culpa, né? Sem culpa. Eu acho que é isso. As mulheres, elas precisam tentar voltar para isso, porque eu também, eu fico naquela... Eu preciso de tempo para os meus filhos, eu preciso de tempo para o trabalho, eu preciso de tempo para o marido e eu, né? Não sobra. Então, eu gosto muito de fazer massagem. Eu não sei nem quando faz, assim, a última massagem. Então, vamos fazer o compromisso aqui agora, aqui hoje. Hoje temos compromisso aqui, ó, nesse podcast. E eu amo o que eu faço, então o que eu faço? Eu fico no trabalho. Eu não falo não. Aí as meninas vêm, fulana quer o encaixe. Encaixa. Fica na hora do almoço, ou fica mais tarde. Por quê? Porque isso te dá prazer, né? Não, e porque você deve ser igual eu. A gente tem o dom e o prazer de ajudar outras pessoas, né? Então, a gente quer sempre fazer o bem, ama o que faz. Então, a gente está sempre se doando, se doando, se doando. E as pacientes, as mulheres, elas ficam muito felizes com sentir melhor, né? É que ela, às vezes, ajuda até no psicológico, no interior. Olhar para o espelho e sentir melhor. Então, isso é um jeito de cuidar, né? Elas se cuidarem. Que aí, com isso, elas vão estar melhor em todas as áreas, né?
Maravilha. E como você vê isso na parte do trabalho? Que você trabalha tanto tempo com posicionamento de imagem, né, com marketing. As mulheres, elas conseguem ser quem elas são ou elas ficam tentando se encaixar numa imagem ideal? Normalmente ficam tentando se encaixar numa imagem ideal, mas também tem um porquê. Isso aconteceu comigo também. Gente, quem nunca arrumou uma fotinha para postar na internet? Nem que seja um Paris. O Paris tá permitido, ok, mas antigamente eu arrumava mais. Porque eu queria me sentir muito bonita e às vezes até diferente do que eu era ali, né? Isso há muito tempo atrás. O que mudou? Qual que é a virada de chave? Autoconhecimento. Não tem jeito. Então, assim, chega muita mulher para mim, eu preciso me posicionar, eu preciso ir para o digital, eu tô perdendo mercado. Só que aí ela chega já, eu gosto do que aquela outra faz, eu gosto do jeito que aquela faz, eu quero esse tipo de look. Aí eu olho para ela e ela não é nada daquilo que ela está querendo ser. Tudo bem, nada contra a gente almejar. Eu sempre falo que a gente tem que ter uma base mesmo. Você tem que saber o que você não quer ser e o que você quer ser. Tudo ok. Mas, antes de tudo, eu trabalho autoconhecimento nela, sem nem ela perceber. Eu brinco que não é só marketing digital, é terapia digital. Então, tem essa parte, sim, do autoconhecimento. Porque, às vezes, eu vejo todo o potencial que aquela mulher tem ali dentro, que ela não está enxergando, que ela não está se valorizando e não está conseguindo ver o potencial que ela tem de diferencial e querendo se assemelhar a uma pessoa que não é aquilo. Porque eu falo que todo mundo tem um tesouro para mostrar no digital. Todo mundo tem. Qual que é esse tesouro? A sua própria história. Você mesma, a sua própria história de transformação. Porque essa não tem concorrente, não tem... É sua, é seu. Né? Você tem que se apropriar dessa história. Mas agora eu vou te devolver a pergunta, Maria Cláudia. Me conta você agora, o que você faz? Porque essa é a pergunta de ouro que todas nós, pacientes, queremos saber. Para ter essa pele linda, quais são realmente os procedimentos, principalmente nessa faixa etária, 40 mais. Eu fiz 45 esse ano. Da mesma idade. Nós somos da mesma idade, maravilha. E a gente quer, né, saber todas as dicas, porque a gente quer envelhecer com naturalidade. Mas, lógico, belas, por que não? O segredo é cuidar sempre. Né? Tem muita gente que, às vezes, cuida para um evento. Ou para um casamento, ou para uma festa, ou algum acontecimento específico. E isso não é o melhor jeito de gerenciar o envelhecimento. Uhum. Então, é cuidar desde sempre. Começou uma flacidez, já começa a cuidar. Começou uma ruguinha, já começa a cuidar. E hoje a gente tem muitos procedimentos muito bons para serem feitos, né? De uma forma elegante, de uma forma sofisticada. Eu sempre falo para as pacientes assim, o meu objetivo é que as pessoas olhem para você e falem, você não envelhece, não? Você tá é o que você bem. ouve, né? É o que você ouve. Né? Para mim, esse é o melhor elogio. Quando as pacientes chegam e falam, nossa, fulano tá falando para mim que ficou um tempão sem me ver e eu não tô do mesmo jeito de antes. Isso é o mais bonito, porque você mantém quem você é, né, a sua identidade. Então, comigo, eu gosto de fazer esse tipo de procedimento, né? Cuidar de um modo por inteiro. Até, eu estava te falando que antes de você chegar, né, a gente começar, eu fiz o método diante do espelho, né, que é o nome do podcast e é o nome do que eu acredito, assim, você olhar para o espelho e sentir bem, né? Vai usar também, lógico, o que eu trabalho, que é a estética, mas a estética vai ajudar para dentro, né, pro psicológico, de olhar e falar, eu sou bonita, eu sou capaz, eu posso fazer o que eu quiser. Porque tem muita mulher que não consegue fazer isso, né? Se sente inferior, se sente pequena, se sente incapaz. Então, a estética, para mim, é ajudar nisso também. Maravilha. Isso que você falou é muito interessante, porque a gente ouve muito falar da beleza de dentro para fora. Mas eu acredito muito nisso que você disse também. A beleza também é de fora para dentro. Porque se a pessoa olha no espelho, esteticamente não se sente bem, não se sente bonita, isso vai para o interior dela. Isso se manifesta, né? Isso se manifesta, se sente diminuída, se sente mal, não se sente autoconfiante, atrapalha tudo no trabalho, na vida amorosa, em tudo. Eu acredito muito, muito nisso. Uma curiosidade que eu tenho... existe uma periodicidade para a gente estar sempre vendo a nossa dermato, sempre, principalmente agora, né, depois dos 40, não é nem 40, depois dos 45. Existe. Claro que é muito individual e personalizado, mas eu sempre explico que
na hora do Botox é sempre um bom momento para reavaliar. Porque o Botox todo mundo precisa. Então, a cada 4, 5 meses, né? É a média 2 vezes por ano, a maioria das pessoas aplicam a toxina. Então, é um tempo bom para reavaliar. Então, normalmente eu faço aquele planejamento semestral. Não vou nem falar que é anual, porque a gente muda tanto. Então, faz o planejamento e no próximo Botox reavalia, né? E eu acho que, eu acredito que é um tempo excelente para ficar reavaliando e planejando os próximos passos. Maravilha, gostei da dica e vou ficar esperta agora com essas datas. Bom, a gente está falando de Dia das Mulheres, Mês das Mulheres. Você faz parte do nosso grupo, do Nelas Club. E a gente vai ter um evento maravilhoso, dia 10 de março, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Inclusive, vai ter automaquiagem também. O que a gente costuma fazer nesses eventos presenciais do Nelas? Como o grupo é para empresárias que sofrem de todos esses males que falamos aqui, de não ter tempo para si própria, de não ter autoconhecimento, de não se dar ao luxo de passear, ter um encontro, encontrar amigas, a gente tenta promover nesses encontros presenciais essas experiências que vão muito além do CNPJ. Aliás, a gente brinca que o Nelas Club é sobre tratar o CPF para ter um ótimo CNPJ. Então, nesse evento, a gente vai ter automaquiagem, pintura de taças e vamos fazer também com uma artesã, uma escultura, uma escultura com a Rejane, que é do Nelas. Todas são nelíssimas, a gente sempre tenta envolver o que cada uma consegue contribuir. E então você está convidada, tá? E suas pacientes também. Ah, que bom, Marcela. Não, e é um momento para isso, né? Para parar com tudo que faz, todas as tarefas inadiáveis, para ter um momento para ter paciência, para ter calma, né? Para se olhar no espelho e sentir melhor que uma maquiagem consegue fazer isso. Exatamente. E hoje o marketing só fala de comunidade, pertencimento, comunidade. E o que você faz para o Nelas Club ser diferente? Não ser mais só um grupo passageiro? Vamos lá. Primeiro é sobre isso que eu disse, né? Primeiro o CPF, depois o CNPJ. Então, isso é essencial, a gente levar essas mulheres para um momento delas, para um momento de troca verdadeira. E quando que realmente o network acontece de verdade? Quando existe conexão verdadeira. E quando existe conexão verdadeira? Quando a gente vira CPF. Porque aqui no CNPJ a gente está muito na máscara, né? Se preocupando de, né, passar autoridade, imagem. Quando a gente vem para o CPF, abaixa a guarda. Aí eu entendo um pouquinho mais quem que é a Maria Cláudia de verdade, quais são suas dores, e você entende de mim. Aí é quando a conexão acontece. E o network que a gente fala do Nelas, ele não é só um network de eu consumir de você, você consumir de mim. E sim da gente indicar. Porque quando eu conheço a Maria Cláudia, depois daqui mesmo já vai ser outra visão. Né? Outra visão. Nossa, que pessoa maravilhosa, que profissional incrível. Eu sei mais da sua vida, eu quero com prazer te indicar para outras pessoas. Não é isso? Então, é sobre isso, é gerar conexões genuínas. É aprofundar isso nas mulheres. Então, é sobre isso. E eu sempre falo que, às vezes, a mulher pensa assim, eu já conheço muita gente, eu não preciso fazer mais network. Eu sou uma pessoa que conheço muita gente. No entanto, o meu grupo do Beach Tennis é o meu grupo do esporte. Lá eu não converso sobre minhas dores do trabalho, às vezes, as dores familiares, a gente troca alguma coisa. Mas é isso. Existe o grupo da academia, que ainda é diferente até do grupo do beach tênis. Existe o grupo das amigas de infância, onde é um tipo de relação. Mas a verdade é que tem que existir um grupo para a gente falar, sim, de CNPJ também. Porque se a gente não tem essa meta, esse momento, essa intenção, não se fala. Normalmente, com as amigas de infância, a gente encontra, a gente vai falar das lembranças. A gente não vai abordar, eu tô com muita dificuldade de contratação de uma pessoa, você sabe quem indicar? Isso é para um grupo de network de empresários. Sim, com certeza. Então, eu acho muito importante a gente ter grupos intencionais para cada momento da vida. E quando junta um grupo intencional para o CNPJ, mas que também trata o CPF, aí é muito assertivo. E é isso que eu acho que o Nelas Club se diferencia. Eu admiro esse grupo de mulheres justamente por isso. Porque quando a gente conhece a fundo uma pessoa,
você dá mais valor na empresa da pessoa. E eu faço uma relação até com as grandes marcas, né? Quando você entende o que ela cuida para ser o melhor couro, né? Ou o chocolate que coloca o cacau na melhor plantação, pega o cacau da melhor plantação. Você vê o cuidado de cada marca, eu dou mais valor à marca. Eu quero consumir aquela marca, eu indico aquela marca. Então, o grupo de mulheres ajuda nisso. Não só de mulheres, né? Mas quando você entende melhor o que vem por trás, né? Aquele cuidado que a pessoa tem. E comigo eu tento fazer isso, assim. Ser o mais transparente possível. Que eu acredito que isso faz toda a diferença num bom profissional. Com certeza, você falou tudo, porque a gente está no momento agora do posicionamento no digital. Só se fala nisso, né? Porque a gente vê grandes CEOs de grandes empresas, CIMED é uma, né? Todos vieram para o digital. Olha como isso impacta no faturamento da empresa e no CNPJ. É impressionante. A CIMED é outra empresa, depois que os CEOs começaram a aparecer e mostrar. Olha como é isso. Eu falo de humanização desde 2020. Foi quando eu me decidi, fiz uma transição de carreira, comecei a ser mentora de marketing digital, e eu acredito muito nisso. Então, todos esses CEOs que vêm para o digital com esse peso de mostrar a realidade, de mostrar a vida real, de mostrar os bastidores da empresa, eles ganham muito com isso. Porque as pessoas querem ver, querem saber. Como você disse, quando a gente entende, vê realmente toda a intencionalidade que aquela pessoa dá para a empresa, para cada detalhe, a gente valoriza muito mais. Eu não sei se você conhece aquela marca de sanduíche dos Estados Unidos, Five Guys. Sim. Esses dias eu e meu marido, a gente estava lendo a história do Five Guys. Então, o que eu te falei de conhecer as marcas, né, no bastidor, como faz diferença para a gente enxergar e dar mais valor. É uma empresa que é familiar e eles se juntaram porque o pai falou, ou vocês vão para a faculdade, era o pai e 4 filhos, ou nós vamos abrir um negócio. E aí, hoje são 5 filhos, né, agora. E aí eles abriram o negócio e o lema deles sempre foi ser muito fresco. Não existe freezer, existe resfriador. A cozinha é aberta, o óleo é de amendoim, e aí ficam os amendoins lá para as pessoas irem comendo enquanto o lanche não está pronto. Então, eu achei tão interessante. E outra coisa, a hora que eles colocam as batatas, eles colocam um pouco mais de batata para a pessoa sempre sentir que está recebendo mais do que ela pagou. Então, é tão legal quando você vê, né, a marca, você vê a pessoa, o que eles pensam. Eu dou muito mais valor. Exatamente. Então, esses grupos de mulheres, esses grupos de comunidades, elas ajudam nisso, né? Pro lado bom e pro lado ruim. Com certeza. E o que você falou é muito interessante. Sabe uma coisa que o ser humano ama? E a gente aprende isso no marketing, mas todo mundo sabe? Histórias. O ser humano ama ouvir histórias. A gente ouve histórias das nossas mães desde pequenininho, né? Vou contar uma historinha para você dormir. A gente ama ouvir histórias, a gente entra dentro daquela fantasia da outra pessoa. Isso que você acabou de falar foi um marketing maravilhoso que eles fizeram. É o storytelling. No marketing a gente chama de storytelling. Mas nada mais é do que contar uma história. Então, quando a gente conta a história da nossa vida, como a gente chegou ali, eu falo muito da história da virada de chave, né? Por exemplo, se eu estivesse te mentorando, seria: Maria Cláudia, quando foi a virada de chave? Quero ser dermatologista. Qual foi o sonho que te tocou? Qual foi aquela virada de chave que te fez falar: ai, meu Deus, eu amo isso, é isso que eu quero seguir na minha vida? Quando a pessoa conta essa história, a gente se apaixona muito mais por ela, pela profissão dela. Isso gera conexão. Assim como gerou a história do E restaurante. você agora no marketing, o que você vê do mercado que é mentira? Que tentam colocar na cabeça das pessoas para seguir e é uma mentira. Você tem que fazer 30 stories por dia, postar todo dia no feed. Fazer dancinha não precisa nem falar, né? Que essa já virou até banal, todo mundo já sabe. Mas essa história de ter que postar demais, sabe? Então, a pessoa quase que deixa de fazer a profissão dela, porque tem que se dedicar muito ali no Instagram, porque não adianta, por mais que você tenha terceiros que te ajude, né? Você tem que participar. Então, ela entra nessa cilada de que algum mentor falou que ela tem que postar 30 stories, 10 stories. 10 já, né? Já cansa muita gente. E estar todo dia no feed com mais de um post. E aí, dali a pouco, ela tá fazendo isso.
Ela não está mais fazendo a profissão dela. E tem muita gente que cai nisso. A gente acha que não. Eu sei de vários cases, entende? Então, e ela não consegue, muitas vezes, chegar ao objetivo dela, trazer novos pacientes, novos clientes. Por quê? Porque não é quantidade, é qualidade. E como nichar isso? Tudo tem uma estratégia, tudo tem uma metodologia, né? Eu defendo que a gente tem que aprender a fazer posts que conectam, que entretêm e que convertem. Então, assim, não adianta ser só um ou outro. Aquele Instagram onde tem um profissional vendendo o tempo inteiro alguma coisa, você cansa e para de assistir. Ninguém gosta da propaganda, gosta da novela, né? Ao mesmo tempo, você vê aquele Instagram que está o tempo inteiro fazendo graça, entretenimento, ou ele é humorista, aí tudo bem, né? Se não, também cansa, né? Você não quer ficar rindo ali o tempo inteiro. E quando é aquela pessoa que tá o tempo inteiro só contando da vida dela, tá? Aí vira Virgínia, tudo bem. Aí você vai ganhar dinheiro igual a Virgínia. Mas então a gente tem que fazer um mix. A gente tem que contar um pouquinho da nossa história. A gente tem que entreter um pouquinho, porque a vida também tem entretenimento, mas a gente também tem que vender. Uhum. Porque senão fica aquele Instagram também só de amiguinha. Ela é tão legal, mas ela nunca te chamou para comprar, para venda. Sabe aquela loja que você entra? Eu gosto de dar sempre exemplo de loja de sapato, que eu trabalho com sapato também. Então, você entrou na loja de sapato, tudo lindo, nossa, meia. Aí você saiu e você não comprou nada. E você se pergunta, gente, mas eu gostei de tanta coisa, por que eu não comprei? Porque não teve o call to action, que a gente chama no marketing, que é, vamos lá, então, qual que você escolheu? Vamos finalizar? Não teve a vendedora que deu esse checkmate. Então, a gente tem que ter de tudo um pouco. É isso que você falou, a gente tem que entender que o nosso Instagram é um canal de televisão. E o canal de televisão não tem só propaganda, ele não tem só novela, né? Então, ele tem um pouco de tudo. É mais ou menos por aí. E você trabalha com sapatos, com bolsas, né, Marcela? Trabalho também. E vamos falar um pouquinho disso para as mulheres. O que assim, eu acredito que são 2 objetos que ajudam muito as mulheres a se sentir melhor. Uhum. Me conta, né, dessas marcas, o que tem por trás? O que eu tenho a falar é sobre esses detalhes, né? Como é importante, tudo comunica, né? Nossa amiga Danisma fala isso, é o slogan dela. E realmente tudo comunica, porque a forma como você senta, a forma como você vai falar, você não precisa ser outra pessoa, você precisa ser você mesma. Mas não custa nada você tentar os detalhes. Você me chamou hoje para vir aqui, é lógico que eu vim, ó, tô de sapato novo, inclusive, coleção nova, ó, depois você dá uma olhada aqui. Então, lógico que eu vou pensar que sapato eu vou pôr, que camisa eu vou pôr, né? A gente se arruma para gerar conexão com a outra pessoa, para poder agradar. A imagem fala... Você sabe muito bem disso. Pele fala, cuidado fala, né? Então, é tudo. É de fora para dentro e de dentro para fora. E o sapato, com certeza, é uma peça-chave nessa história toda. Então, em 2026, a Marcela Cunha não terá culpa de ter um tempo só para ela. Não. Não, você sabe que esses dias eu me peguei num shopping. Na verdade, eu fui trabalhar, porque às vezes eu vou, né? Eu tenho trabalho no shopping também. Aí acabou a reunião, eu tava andando, falei, eu vou entrar na Zara. Entrei, gastei um tempo, que, né, nós que somos workaholics, você sabe que isso, né, é uma exceção. E aí, gente, eu comecei a rir sozinha. Falei, nossa, deixa eu ver quantas horas. Vou ficar 1 hora aqui. Peguei, experimentei tudo que eu queria com calma, porque normalmente experimento na correria. Várias vezes já comprei, nem experimentei. Às vezes leva para cá sem experimentar, depois troca. Experimentei com calma. Eu me diverti comigo mesma. Porque justamente eu tô nesse momento de não me culpar. Porque não adianta nada. Eu tenho tempo pra mim. Eu saio com minhas amigas. Aí sai com a amiga, fica o tempo inteiro no celular resolvendo o problema do filho. Aí vai no cinema, dorme de tão cansada. Enfim, então é fazer realmente com intenção. De estar consciente, de sentir prazer, de estar feliz. E não ter culpa. Sexta-feira passada, a última paciente do dia, que era de outra cidade, reagendou que não ia conseguir chegar. Aí, o que eu fiz? Fui tomar um café com uma amiga. E para mim isso eu adoro café e eu não tenho tempo para isso, como eu te falei. Aí minha gerente me contou, depois me ligou. Entrei na sua sala que eu tinha que falar um monte de coisa para sexta-feira, 5 horas da tarde. Como assim você já foi embora? Eu falei, hoje eu me permiti, eu saí correndo, porque a gente não tem fim, né? O trabalho não tem fim. E não é só atender as pacientes, né? Existe uma gestão de consultório por trás.
gestão de funcionários, né? Gestão de financeira, marketing, enfim, é tanta coisa. E aí ela riu. Eu falei, eu posso fazer isso? Eu posso, né? E foi tão bom. Eu falei, nossa, eu não tô acreditando que eu tô... E falei pro meu marido, falei, eu vou tomar um café com a amiga. Ele, vai que você tá precisando. Ah, é tão bom quando tem o apoio do marido, né? Isso é essencial pra vida de uma mulher. Sabe, né, que a gente trabalha demais, né? Verdade. Eu posso dar uma dica aqui para suas seguidoras e para você também, que é algo que eu aprendi nesse tempo, me permitindo. Eu comecei a reservar horários na agenda para mim. Então eu coloco lá. E se eu não tiver combinado de fazer nada? Eu invento, porque aquele é meu horário. Eu não posso trabalhar naquele horário. Não posso trabalhar nem cuidar de filho, então eu tenho que fazer alguma coisa. Nem que, por exemplo, eu trabalho em casa, porque eu sou home office. Então, vamos supor, deu o meu horário. Eu marquei horário para mim, não tem nada para fazer. Pega a bicicleta e vai dar uma volta no condomínio. Vai meditar na grama, vai... Você entendeu? Normalmente eu estou já escrevendo o que eu tenho que fazer, para já me condicionar que eu tenho aquela função. Usar aquele horário. Mas eu ando colocando a agenda na minha semana. Ótima dica. Porque senão a gente não faz. A gente ocupa o espaço. Né? Com certeza. É isso. Todo mundo na luta, né, Marcela? Todo mundo na luta. Todas as mulheres. Mas o importante é a gente ter a consciência, né? Eu acho que quando a mulher tem a consciência, é o principal passo. Depois disso, conseguir colocar em prática, é o que eu falei, é a vigilância. Porque a gente volta atrás, erra novamente, se vê recalcula fazendo os mesmos erros. E a vida é isso. Porque se tiver tudo perfeito, alguma coisa tá estranha. Nunca tem que estar perfeito. Né? Eu acho assim, eu nunca, se alguém me perguntar, você tá 100%? Não, nunca tô 100% e tá tudo ótimo. Eu quero estar sempre assim, 90%, 95%, sempre tem que ter algo a almejar, algo a melhorar. Mas se a gente já tem a consciência de onde a gente está precisando melhorar, já é meio E buscar caminho. o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. Eu falo que o admirável caminho do meio. Em tudo. Isso. Muita gente às vezes fala, nossa, mas você trabalha tanto, e os meninos? Eu falo, gente, os meninos, eles precisam ter orgulho da mãe que eles têm. Mostrar que trabalho é muito bom, né? Que eu quero isso para eles no futuro. Uhum. Então, vamos nos dividir, né, em equilíbrio. E a Marcela, mãe, me conta. Você tá falando aí de trabalho, né? Eu sou home office, mas eu deixo muito claro para eles que o momento que a mamãe tá ali dentro, ela tá trabalhando. Mas já aconteceu às vezes, ou de eu dar mentoria à noite, às vezes à noite eu dou só em grupo mesmo. Até no Nelas tem uma mentoria de marketing minha. Ou às vezes aconteceu, de ir um pouquinho mais tarde. Aí ela bate na porta, aí eu deixo entrar. Porque eu já aviso para o pessoal, pode ser que minha filha apareça aqui. Aí eu deixo ela sentar, ela entender o que está acontecendo ali. Então, eu sou muito de participá-los. Eu ponho limites, mas eu gosto de dar o exemplo, que é o que você disse. Eu também quero que eles trabalhem, quero que eles vejam que a mãe trabalha. Agora mesmo, eu nunca fui muito de esporte. Sempre gostei de cuidar do corpo, academia, mas eu não sou uma pessoa boa no esporte. Por incrível que pareça, agora eu ando ganhando uns campeonatos de beach tennis aí. Entrou pra turma pra seita do beach? Seita do beach. E sobre exemplo, eu me apeguei muito a essa história do beach também pelo exemplo. Porque o ano passado eu percebi no meu de 10 anos que eu precisava estimular mais o esporte nele. E através do meu exemplo, eu falei, como eu vou estimular isso? Não é mandando, não é obrigando ir, é dando exemplo. Então, esse ano ele tá, assim, fazendo um monte de esporte. Toda vez que acontece algum campeonato, ele fica, e aí, mamãe, ganhou, com quem que você vai jogar? Ele fica animado. E a minha pequenininha, ontem eu ganhei, aí eu fiz ela subir no pódio comigo. Falei pro meu marido, vai lá buscar ela, que ela vai subir. Ela subiu, ela pegou o troféu. Então, eu acho que é muito o exemplo, porque é a velha história. Perfeição a gente nunca vai ter, nunca serei uma mãe perfeita, tento dar o meu melhor. Mas o principal exemplo, outra coisa que eu voltei também, que eu estava bem fugidinha, era de ler livros, o físico mesmo. Porque hoje em dia o mundo digital, eu trabalho com isso, então eu estou o tempo inteiro no celular. Celular, computador. Eu falei, gente, como que eu vou estimular mais meus filhos a ler se eles não me veem com o livro na mão? Aí comecei agora. Então agora sempre no final do dia eu abro um livrinho, leio alguma parte para eles, deixo eles me verem lendo, sublinhando, porque é o exemplo. Com certeza. Em casa a gente tenta fazer isso também. Porque hoje é tudo digital. Tudo. Você tem a sua agenda no celular, você liga para as pessoas, você lê, você fica em rede social, tudo. Né? E a hora que você vê, você tá só ali. E os meus filhos, às vezes, eles falam assim, quando eu tô no celular. Mamãe, você fica no celular
hora que às vezes eu tô trabalhando, respondendo paciente, né? É aquilo, você 24 horas, né? Aí eu falo, olha o tanto que é importante a gente não deixá-los ver a gente no celular. Porque eles não entendem, eles acham que a gente tá o tempo inteiro ali em entretenimento. Exatamente. Né? Que o celular é o entretenimento. Então, essa história sua do livro mesmo é excelente, porque se você tá lendo no celular, pode ser algum Kindle, um livro, alguma coisa, eles acham que você tá em entretenimento, né, nessa idade. Exato. Até o marido, né? Já vi que você já passou por isso também. Quem não, né? Não, e é vice-versa, né? Nós e eles também, né? Que eu também já dei bronca. Falei, marido, ó, larga o celular aí um pouquinho. Não, tô trabalhando. Falei, sei, tá bom. Mas é isso, a gente se perde também. Nós somos humanos, né? Humanas, né? Mulheres e humanas, e a gente pode errar, tá tudo certo. Eu acho que essa é a principal dica, assim, que temos que deixar para as mulheres hoje, né? Somos humanas, erramos, vamos estar sempre tentando acertar, sempre tentando fazer o nosso melhor e equilibrando os pratos. Admirava o caminho do meio. Isso aí. E conta mais pra gente, pra encerrar, assim, Maria Cláudia, o que você daria de dica, então, para as mulheres, para o cuidado, para essa parte da estética, que é tão importante pra gente estar bem por dentro também? Eu acredito nesse cuidado constante, né? Como você faz o grupo, né? A comunidade, de estarem em contato, que eu acho que isso faz as mulheres prestarem atenção mais nelas mesmas, né? Conversa com amigo, o tempo inteiro tem contato com alguém, isso uma ajuda a outra. E no meu caso, na dermatologia, eu tenho agora a comunidade diante do espelho. Então, tem o aplicativo, né? O aplicativo de pontuação. Então, as pacientes, se elas fazem algum tratamento, elas ganham ponto. E isso pode trocar ou um cashback ou pontos por algum procedimento. E isso faz elas se cuidarem sempre. Então, o objetivo foi esse, assim, vamos fazer alguma coisa para elas terem essa consciência do cuidado completo. Adorei saber. E as pacientes adoram, elas ficam assim, não, quantos pontos faltam? Não, eu quero fazer meu... Porque isso, às vezes, ela consegue fazer algum tratamento que, às vezes, não conseguiria. Sim, com certeza. Né? Porque fica muito naquela do Botox 2 vezes por ano, né? E tem tanta coisa hoje em dia, né? Isso foi uma colágeno. Isso foi uma forma de ter a consciência do cuidado constante. Maravilha. Que o grupo de mulheres consegue fazer isso, né? Uma fala para a outra, olha, eu fiz isso, foi legal, aí gera curiosidade na outra fazer. Aliás, desde que o mundo é mundo, mulher é assim, né? É no boca a boca. Eu falo que o melhor marketing até hoje é o boca a boca. Só que eu brinco que hoje em dia tem um boca a boca digital, que ele tem uma potência muito maior, né? Que você posta, várias pessoas vêm, caminham umas para as outras, mas nada mais é do que o velho boca a boca, né? E você atende mais mulheres? Não? Atendo. Eu amo, né? Isso é o meu legado. Eu faço um trabalho também de mentoria. Eu acredito que uma mentora tem que estar sempre sendo mentorada por outra mentora também. Então, eu estou sempre em mentorias, masterminds. E o meu legado, até escrevi esses dias ele novamente, é transformar mulheres. Que acaba que tem muito a ver com o seu, né? Você transforma de uma forma e eu transformo de outra. Mas essa transformação, nada me dá mais prazer do que ver uma mulher... saindo da caixinha, sabe? Eu falo assim, um diamante que estava ali, foi lapidado e ela se descobriu e ela tá autoconfiante. Adoro ver mulher autoconfiante, decidida, que chega, sabe? E muitas vezes ela precisa de um empurrão de outra mulher para isso, né? Porque não é do homem, normalmente é a mulher que dá aquele empurrão, que mostra. Então, assim, a minha mentoria tem muito a ver com isso, assim, com esse despertar. A ferramenta é o digital, mas a transformação é muito mais interna, sabe? Então, você foca nisso. Quando percebe que a sua cliente está querendo ir para um modelo pronto, de sucesso, você tenta voltar para a realidade? Ela pode até para esse modelo pronto de sucesso, que eu acho que a gente não tem que inventar a roda. Se a roda está ali, muitas vezes a gente pode se inspirar naquilo e fazer rodar de forma diferente. Mas eu faço ela ver o seu diferencial. Porque se eu não conseguir fazer ela ver esse diferencial, daqui a pouco ela tá igual a todas as outras. Então, para ela ter um futuro brilhante, ela prosperar no digital, eu tenho que fazer essa identidade única, que cada uma tem a sua, não adianta, aflorar. Então, quando ela vê realmente quem ela é, a história forte que ela teve e como isso pode transformar outras mulheres, porque toda mulher tem o poder de transformar outra mulher. Toda.
toda. Eu posso transformar uma do meu lado, como eu posso transformar 1 milhão. Tem aquelas, né, que tem o poder da comunicação, enfim, da inspiração e transformam muitas. Mas a gente pode transformar, qualquer uma pode transformar alguma. A funcionária da sua casa, às vezes, não te inspira? Com certeza, eu sempre falo isso lá na minha equipe do consultório. Fala que cada uma tem uma coisa melhor que a outra. Isso. Ninguém é melhor que ninguém. Cada uma no seu papel. Não é porque eu sou a dona do consultório que eu sou melhor que a outra que trabalha comigo. Cada uma exerce alguma coisa melhor. Né? E isso que é o legal. Isso que faz a equipe ficar bonita, né? E dar certo. Eu acredito nisso. É o grupo. É o grupo. Falando em grupo, lembrei que você está sempre patrocinando o Casamigas, né? Que é um grupo de beach tênis. Inclusive a Marine, que é uma das organizadoras, foi minha mentorada. Ela é um grande case meu. Porque realmente era uma menina ali, bonita, incrível, cheia de talentos, mas ali, ó, resguardada. E aí, depois da minha mentoria, ela se abriu, realmente começou a produzir conteúdo. Mostrou quem ela era. Na verdade, é isso, né? Mostrar quem ela era de verdade, quem ela é de verdade. E é um case de sucesso. Mas conta pra gente, então, o que é... Porque, assim, eu tô chegando à conclusão que as beach tenistas envelhecem mais que as outras. Sabe o que eu falo pra elas? Eu falo assim, o que te deixa feliz? A mancha te incomoda mais? Ou você prefere parar o sol e cuidar da mancha? Ou vice-versa? Se é o beach tênis, então pronto, vai te deixar feliz? Eu não vou mais brigar com o beach tênis. Então vamos ver a realidade? Você não vai ter a pele perfeita. Então vamos trabalhar com o que a gente tem. Isso. E a grande maioria quer o beach tênis. Olha só, porque é uma terapia, né? Grande maioria. Não, tá bom, eu passo protetor com cor, eu mancho aqui, mas eu vou pra minha terapia, que é o beach tênis. Incrível. Mas tem alguma outra dica para as beach tenistas poderem reduzir um pouco, né? Com certeza, com certeza. Tem a proteção solar adequada, né? Os melhores protetores, as combinações dos produtos, o que pode ser usado em casa que não tem interferência com o sol. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Claro que não vai ser o melhor dos mundos, mas vamos achar o que vai deixar a pessoa feliz. Eu tenho uma outra pergunta para você, Maria Cláudia. Tá todo mundo falando muito dos produtos coreanos agora. Nossa, que é a modernidade da beleza. É verdade isso? Não é. Bom saber. É muito marketing. Eu gosto muito da transparência da verdade. Não tem nada nos produtos coreanos que não tem nos outros. Então, o que a gente precisa ver são os ativos que tem em cada produto. Se eles têm comprovação científica ou não. Então, às vezes, é muita coisa que, sei lá, os 10 passos, né, do skincare coreano, que é muita coisa que não precisa. Existem vários ativos nos produtos coreanos que não têm comprovação científica. Nossa, eu tô até aliviada de ouvir isso, porque toda vez que eu vejo aqueles skincare gigantes, eu falo, gente, alguém consegue fazer isso, porque eu não sou essa pessoa. Eu passo, assim, o basiquinho do basiquinho. Não, porque... e na verdade, as coreanas, elas não têm... A mídia colocou como se o skincare coreano fosse a base de tudo para elas terem uma pele perfeita, e não é. É genética, né? É genética, é a qualidade de vida, né? Muita alimentação. Então, assim, eles cuidam do espírito. Né? Tem muita coisa envolvida. E é o que, hoje em dia, cada vez se fala mais do tratamento por inteiro, da medicina por dentro também, né? Que eles dão o nome de medicina integrativa. E isso é muito verdade, porque uma pessoa que ela tem é saudável, corpo saudável, um estímulo de colágeno funciona melhor, né? E as coreanas, elas são prova disso. Elas até exageram, né? Porque tem quantos anos que a gente vê as coreanas usando aquelas máscaras, né? Verdade. Roupa de manga comprida para entrar numa praia, numa piscina. Verdade, elas não tomam acho que isso é um exagero. Forma alguma, né? Não tomam sol, né? Só que ao mesmo tempo a alimentação delas é muito melhor que a nossa. A genética, né? Que é muito importante. E claro, os tratamentos, eles estão muito focados em muitos tratamentos, né? Máquinas, injetáveis. Isso eles têm muitas coisas boas. Mas não é culpa só do skincare, não. Ai, que alívio, gente. Mulheres, podem relaxar. Tá tudo eu falo assim, não precisa comprar tudo da Coreia, né? Antes das coreanas, as francesas estavam aí há muito tempo. Né? Verdade. E tem produtos maravilhosos da França. É uma onda que veio aí da Coreia. Mas eles têm muitas máquinas boas, muitos injetáveis, fios. Isso eles têm produtos muito bons. Maravilha, adorei suas dicas. Marcela, para a gente finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres.
O que você entende de mais importante na sua vida com esses tantos papéis que você exerce? Deixa uma mensagem pra gente. Bom, a mensagem que eu quero deixar hoje é algo que me tocou, que eu fiz comigo mesma esses dias e que eu quero levar para a vida. É me olhar no espelho. Sabe aquele momento assim, só seu? Não pode estar marido no quarto, pode estar filho, pode estar ninguém. Você vai se olhar no espelho, porque você não vai ver as rugas, você não vai ver os detalhes só estéticos que estão precisando melhorar. Isso você já vê todo dia, né? E também se precisar, vai lá na Maria Cláudia, tá tudo certo. Mas é se olhar de verdade, assim. Olhar para dentro de você. E se perguntar: quem é essa Marcela que eu tô olhando? Quem é essa Maria Cláudia? O que precisa para eu ser mais feliz hoje? Porque é hoje também. Isso eu aprendi na vida, porque amanhã a Deus pertence. Então, é esse exercício, assim, de se olhar a fundo, de olhar no fundo do seu próprio coração. E eu acho que quando a gente olha no espelho, isso tem um poder do que só parar, só meditar. Tudo é bom, mas a hora que você olha no espelho, você se vê, né? Então, assim, eu fiz esse exercício chorando, eu chorei. Foi muito emocionante. Porque eu olhei no espelho e falei: e aí, Marcela, e aí? E agora? O que vai ser para 2026? Então, assim, eu acho que ter a rotina de fazer esse exercício, que é se olhar, vai mudar tudo. Porque é essa frequência que gera mudança. Não adianta você escrever lá no papel: esse ano minha meta é 1, 2, 3, 4. Tem gente que escreve 100 metas, não realiza nenhuma. Então, é essa frequência do se olhar, de realmente se acolher mesmo, de se abraçar. Sabe, já deu um abraço em você mesmo? Assim? É bom. Olha que bom se abraçar. Então, é isso, sobre essa frequência de se olhar no espelho, entender onde você está, onde está precisando melhorar, se ouvir de verdade. Porque no automático, no dia a dia, na correria do trabalho, a gente não se ouve. Até porque não é fácil se ouvir também, não. É um desafio. Mas a gente não quer ver onde está ruim. A gente quer ir tocando o dia no automático e ver só o lado bom. Mas todo mundo tem um lado escuro. E se a gente não trata esse lado, uma hora ele aparece de uma forma que a gente não gostaria. Então, eu acho que é isso. E eu venho cada dia mais procurando esse autoconhecimento, e me olhando, e me perguntando, e tentando entender. E isso resolve até problemas de muitas doenças. Com certeza. Né? Acho que você pode até falar melhor disso. Porque a gente, às vezes, acha que é uma pele, mas é outra coisa, né? Então, a gente se observar. O psicológico, né? O espiritual. É muito isso. Bom. Foi um prazer conhecer a Marcela Cunha por trás da CEO. É isso, né? Aí. Também adorei, foi um prazer estar aqui, conhecer um pouquinho mais de você, da Maria Cláudia, realmente, mãe, mulher. E adorei, estou mais fã ainda e mais conectada ainda com vamos você. Aproveitar o mês de março para a gente pensar, né, em nós como pessoa. Isso. E além de todas as funções que a gente exerce, né, Marcela? Exatamente. Muito bom ter você aqui, muito obrigada. Hoje a gente falou de envelhecimento, de comunidade, de rotina, de intencionalidade, mas no fundo a gente falou de uma coisa só: a mulher que decide parar de esperar, de se sentir pronta para começar a se cuidar. Cuidar de si não é vaidade, é responsabilidade. Com você, com as pessoas que você ama, com a mulher que você está se tornando, e esse é o propósito do Diante do Espelho. E lembre-se que o espelho vê o todo. Cuide de tudo que ele enxerga. E até o próximo episódio.